encontra algum egresso do nosso curso, e muitos que são responsáveis por essa fama estão hoje nessa sala aqui com vocês, né? E que construíram a história desse curso e ajudaram a construir a história dessa universidade, destacando a presença do senhor João Carlos, 3 vezes reitor. Eu acho que é um fato inédito no Brasil, eu desconheço pelo menos, né? E oriundo aí do curso de odontologia, e hoje conosco de volta à universidade como professor titular. Muito bem. Também quero dar uma boa noite para o nosso presidente do Conselho Regional, doutor Nelson, seja bem-vindo. Boa noite, professora. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande participar desse grupo e fico muito honrado com o convite de poder participar dessa live aí. Obrigado, professora. E saudar a nossa presidente, Sandra Silvestre, CRO Santa Catarina. Obrigada, Dani, tudo bem? Boa noite a todos, é um prazer imenso esse convite, participar com tantas pessoas importantes para a nossa odontologia. Estamos à disposição. Uma alegria tê-la conosco, obrigada. Cristine, acho que estamos todos aqui, né? Nós poderíamos respeitar o horário e começar. Com certeza. Então, acho que a gente pode iniciar. Queria dar boa noite a todos, me apresentar. Eu sou a professora Cristine Varmlin, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Odontologia, Programa de Pós-Graduação, Ensino na Saúde. E a minha incumbência é estar aqui nesse momento compondo a sala, né, com as autoridades presentes, para a gente poder iniciar esse momento tão aguardado por nós, né? Desde junho, nós temos construído uma relação entre os 3 estados, né? Nesse momento tão difícil que a gente tem vivido, pensando de que modo a gente pode, enquanto instituições, contribuir para a odontologia, para o ensino, para a prática odontológica. Então, o objetivo desse momento é a gente estar podendo apresentar esse trabalho que desde junho a gente vem desenvolvendo, que é um projeto de pesquisa intitulado Biossegurança em Odontologia para o enfrentamento da Covid-19, análise de práticas e formulações de estratégias. E o momento de hoje é de a gente ampliar apoio, divulgar o que a gente está fazendo e buscar escutar também, né, as instituições responsáveis, principalmente os órgãos de classe, né, os conselhos e também as secretarias estaduais. Então, eu gostaria de compor a mesa, na verdade, que é uma sala em momentos, né, virtuais, né, que seria composta pelo magnífico reitor, né, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o professor Miguel Sanches Neto, a professora Márcia Baldani, que fará a apresentação do projeto da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o presidente, né, o excelentíssimo presidente do Conselho Federal de Odontologia, o senhor Juliano do Vale, os ilustríssimos também presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia dos nossos 3 estados, né, do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, senhor Aguinaldo Coelho de Farias, do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, senhora Sandra Silveira, e do Rio Grande do Sul, senhor Nelson Freitas Eguia. Nós também convidamos, e é muito importante a presença aqui hoje, né, das cirurgiões dentistas, são todas mulheres, né, representando as secretarias estaduais de saúde dos 3 estados, né, a cirurgiã dentista Gabriela Afonso, a cirurgiã dentista Fernanda Faustino Sônego, a cirurgiã dentista Mariane Rodrigues de Mello, que é de Santa Catarina, que vai estar junto também com a cirurgiã dentista Gabriela,
cirurgiã dentista do estado do Rio Grande do Sul, Tatiana Lafim. Nós organizamos esse primeiro momento do seguinte modo: a gente gostaria de convidar inicialmente o magnífico reitor, senhor professor Miguel Sanches Neto, para abrir, para nos receber, né, sendo que a UEPG, ela é a instituição coordenadora desse projeto multicêntrico, então nós gostaríamos de ouvir as palavras de boas-vindas para esse início, e aí eu vou chamando um a um para cada um poder falar um pouquinho sobre alguns aspectos, né, de cada instituição com relação ao tema de hoje. Então, com a palavra, o senhor professor Miguel Sanches Neto. Obrigado, professora Cristine, é um prazer estar aqui nesse momento, né? Eu fiz questão de ficar na sala da reitoria, aqui estou no gabinete da reitoria, para que pudesse dar essa ideia institucional de receber a todas e a todos nesse nosso encontro, que ele é virtual, mas ele é também muito acolhedor. Nesse sentido, o que nos afasta, que é a pandemia hoje, ao mesmo tempo nos aproxima, porque cria oportunidades de participação que em outros momentos nós não teríamos de participar. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui tão bem representada pelo professor João Carlos, pela professora Márcia, pela professora Dionísia, pelo professor Manuelito, eu não consigo ver o nome de todos, mas de todos os professores da odontologia, pela nossa diretora do centro, a professora Fabiana Mansani, ela tem um grande orgulho do curso de odontologia e tem um grande orgulho de receber vocês aqui hoje. A pandemia coloca desafios muito grandes para todos nós, mas coloca desafios maiores para vocês, que são da área da saúde, e coloca desafios muito específicos para os dentistas, vou usar a expressão antiga, que tem que trabalhar num contato muito próximo com o paciente. Então, discutir biossegurança nesse momento é discutir a segurança do profissional da odontologia, mas é discutir também oportunidades de poder atender mais pacientes com uma maior segurança. Desde a fundação do curso de odontologia, a Universidade Estadual de Ponta Grossa se destaca, como muitas outras universidades, por um trabalho que visa sempre o bem-estar e a melhoria das condições de saúde dos pacientes e da comunidade. A nossa vasta tradição, nós somos uma universidade que começou focada muito na extensão, e a odontologia sempre teve um trabalho muito forte junto à extensão. Então, esse cuidado com a comunidade, que marca a trajetória da UEPG, marca a trajetória da odontologia, e que hoje tem também um destaque muito grande na pós-graduação e na pesquisa, isso nos dá, né, um orgulho muito grande de receber vocês hoje aqui nessa sala virtual. Eu queria destacar, então, as instituições que estão aqui presentes, além da UEPG, a nossa vizinha Universidade Federal do Paraná, né, dar as boas-vindas a todos e todas da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Federal de Santa Catarina e de todo o estado de Santa Catarina. Embora eu seja de humanas, eu fiz o meu mestrado na UFSC, me sinto um pouco catarina também, porque morei na ilha, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e todos os conselhos estaduais de odontologia e, de modo especial, o Conselho Federal de Odontologia, na figura do Dr. Juliano, a quem cumprimento todos os demais representantes dos conselhos estaduais. Nesse momento de pandemia, a universidade está sendo desafiada de uma maneira nunca vista antes. Tudo que nós sabíamos fazer está sendo reinventado. E essa reinvenção, ela está ocorrendo durante o processo, né? Quando nós temos muitas vezes o receio de modificar a nossa prática, quando nós temos o receio de ir para atividades que não sejam aquelas presenciais, eu sempre me lembro, eu gosto de chamar a atenção para o fato de quando nós estávamos lá fazendo o nosso mestrado, fazendo o nosso doutorado, é aquele receio que a gente tem de começar o nosso trabalho, de começar a escrever a nossa tese, de começar a escrever a nossa dissertação.
nós temos que vencer esse receio e partir para a busca de soluções, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Uma discussão sobre quais soluções são possíveis para riscos reais, para dificuldades que modificam a rotina dos consultórios, que modificam a rotina da nossa pesquisa, que modifica a rotina das nossas aulas. E eu queria, então, dar os parabéns a vocês, porque eu sei que nesse encontro soluções serão apresentadas. A nossa pesquisa, essa pesquisa em rede que vocês estão propondo, é uma pesquisa extremamente importante para a troca de experiências e é principalmente uma demonstração de que mesmo com as aulas suspensas, as nossas universidades não estão paradas e não vão parar nunca, porque algo muito grande nos move, que é o desejo de formar pessoas e dar a elas uma perspectiva de atenção à nossa comunidade. Professora Márcia Baldani, eu queria agradecer o convite que a senhora me fez de maneira muito especial e dizer que é um prazer estar aqui recebendo todos os convidados dessa pesquisa, dessa sala virtual. Um bom evento a todos e a todas, e contem sempre com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, que está de portas abertas a todos e todas vocês. Muito obrigado pela atenção, desculpe se me alonguei um pouco demais, mas como sou de humanas, né, a gente acaba falando um pouco demais. Um bom evento a todos vocês. Nós que agradecemos, professor Miguel, muito obrigada pela acolhida. Eu gostaria de salientar que nós estamos com 155 pessoas, 154 pessoas na sala, e eu cumprimentei a todos, assim, organizamos aqui a sala, mas gostaria de destacar que nós temos muitos, dentre as pessoas presentes, autoridades, e queremos, então, cumprimentar todas essas autoridades que estão aqui hoje, nesse momento, que foram convidadas, né, coordenadores de curso dos 3 estados, que se sintam muito à vontade, que possam comentar as questões que depois a gente vai poder abrir ainda para um debate. Gostaria de chamar, então, a professora Márcia Baldani para fazer a apresentação do projeto, para a gente poder apreciar a proposta. Professora Márcia. Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso evento. Gostaria de agradecer a presença de todos, assim, a pronta acolhida, né, e receptividade que tiveram com a nossa proposta. E isso mostra para todos, né, e principalmente para o grupo, que nós efetivamente na odontologia somos um coletivo unido, né, e que nós estamos todos em casa, nós fomos lançados ao confinamento lá no início de março, mas ninguém parou, nós estamos trabalhando, tentando fazer com que cada um mantenha seu papel na sociedade, e principalmente aqui pela universidade, nós temos não só o IPG, mas todas, né, temos nos inseridos em vários campos, tentando dar conta desse momento tão complexo que nós estamos vivendo, né, da pandemia. Então, nós temos nos inserido em extensão, em pesquisa, em docência, tentando identificar como é que nós vamos voltar ao ensino presencial, de todas as formas. E dessa forma, então, nós aqui da região sul já temos, assim, uma certa história, né, de companheirismo, já temos nos encontrado em muitos trabalhos, em muitos eventos, principalmente na ABENO, que é a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, e nós começamos a conversar e surgiu, então, a nossa proposta de um grupo amplo, que nós chamamos, né, de enfrentamento a Covid, né, de grupo de colaboração, e esse grupo de colaboração, ele se consagrou na forma de um projeto de pesquisa, mas também, não somente como uma pesquisa que gere publicação, mas como um movimento que possa trazer discussão, que possa contribuir com esse momento, tanto no campo da prática odontológica, quanto no campo do ensino. Então, eu peço licença a todos para apresentar rapidamente a proposta, para isso todos estão convocados aqui hoje, né, para conhecer o trabalho que nós estamos pensando em desenvolver. Eu gostaria só de comentar e dar as boas-vindas também,
Eu peço até desculpas para o professor Miguel, porque eles realmente não estão dentro do projeto multicêntrico na Plataforma Brasil, mas nós temos também uma parceria com a Universidade de Córdoba, na Argentina. Nós temos professores da Faculdade de Odontologia, alguns já vi que estão aqui presentes hoje, bem-vindos. E nós temos, então, a proposta de que o nosso trabalho possa se expandir para o sul mesmo, né, incluindo também os nossos colegas da Universidade de Córdoba. Eu vou apresentar, prometo que não vai ser uma apresentação longa, eu até peço que os meus colegas controlem para mim aqui o tempo, porque a ideia não é nós mostrarmos os detalhes da pesquisa, é só motivá-los, agradecer de antemão a presença de todos, e nós vamos precisar muito da colaboração de vocês, para que a gente possa completar esse nosso projeto. Então, eu vou tentar compartilhar aqui uma apresentação rápida. Vamos ver se eu consigo entrar. O problema maior é essa parte, né? A gente continua tentando. A hora dá certo. Ah, deu certo aqui. Eu não vejo mais vocês, gostaria de alguém me confirmasse se estão conseguindo ver a apresentação. Estamos vendo. Ah, que ótimo. Tá, então aqui está nosso trabalho. Nós chamamos esse nosso grupo de Rede Colaborativa de Pesquisa para o Enfrentamento da Covid-19 na região sul, e nós inicialmente elaboramos um projeto para o edital de Covid do CNPq, e um grupo começou a discutir, e de repente fomos agregando outros pesquisadores, estudantes, e hoje nós temos um grupo bastante grande participando. O projeto que nós elaboramos, ele tem esse título, né, Biossegurança em Odontologia para o Enfrentamento da Covid-19, Análise das Práticas e Formulação de Estratégias. Esse projeto foi submetido na Plataforma Brasil como pesquisa multicêntrica, ele já está aprovado em praticamente todas as instituições, né, nós estamos aguardando a finalização, mas ele já está pronto para entrar em campo. Como eu falei, né, uma rede colaborativa, não vou me deter aqui em apresentar todo mundo, mas só para vocês terem uma ideia dos grupos, né, o grupo da UEPG, nós temos os professores do Departamento de Odontologia, também representam os nossos programas de pós-graduação em Odontologia e Ciências da Saúde, e nós temos uma gama de já discentes, de estudantes inseridos e já trabalhando conosco, inclusive aqui nesta live, desde alunos de pós-graduação, quanto alunos de iniciação científica que já estão inscritos para as bolsas. Os representantes da Universidade Federal do Paraná, é uma equipe grande também, nós contamos com 4 professores, alguns mestrandos, doutorandos, acadêmicos de iniciação científica, aqui estão representados os programas de pós-graduação Políticas Públicas, Prof. Saúde, que é o mestrado profissional em Saúde da Família, e de Saúde Coletiva. No estado de Santa Catarina, nós estamos descendo, né, o mapinha em direção ao sul, nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina, com um grupo de professoras, e mais o professor Mário Uriardi Neto, né, que é o nosso vice-presidente da ABENO, e as professoras, elas trabalham com os programas de pós-graduação, em saúde da família, em saúde coletiva, em odontologia, e com a residência multiprofissional em saúde da família. O grupo do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, nós temos também as professoras, como um grupo de pós-graduandos do programa de pós-graduação de ensino na saúde, e elas também são do departamento, né, de odontologia, da Faculdade de Odontologia da URGS. E como comentei com vocês, nós temos também no grupo os nossos colegas argentinos, né, da Universidade de Córdoba, Nacional de Córdoba, da Faculdade de Odontologia. Nós temos a professora Marcela, o professor Pablo e o professor Alejandro, que pretendem validar o nosso instrumento de pesquisa e replicar na Argentina também, na região de Córdoba. Elaborar minha apresentação rapidamente,
em 5 tópicos, fazer uma breve contextualização. Na sequência, apresento para vocês os objetivos da pesquisa, as 2 vertentes da pesquisa e os resultados esperados. Bom, todos nós estamos muito bem contextualizados com relação à situação da pandemia do Covid, né, do coronavírus. No início do ano, nós retornamos às aulas, nós levávamos nossa vida de maneira bastante normal, até que no dia 26 de fevereiro houve a confirmação do primeiro caso no Brasil. Claro que antes acompanhávamos, né, assim, o alastramento do coronavírus pelo mundo. No dia 26 de fevereiro houve a confirmação do primeiro caso no Brasil. No dia 17 de março houve a confirmação da primeira morte. Dia 17 de março também marca para nós o momento em que nós nos trancafiamos em casa, né? Os serviços foram parados, houve um cancelamento de aulas, então praticamente a gente teve uma revolução na nossa vida a partir desse momento, e de lá para cá nós estamos tendo que lidar com uma nova realidade, e nesse período nós vimos que a pandemia, né, o coronavírus realmente chegou ao Brasil, ele está se alastrando, ele tem, sim, o seu ciclo pandêmico aqui também no nosso país, e na América do Sul, propriamente dita. Mas o que eu gostaria de contextualizar é que, a partir do momento em que nós paramos os serviços, né, como nós assim o conhecíamos, muitas medidas foram tomadas, porque nós tivemos que nos readequar. Então, esse mês de março, ele foi um mês em que tudo praticamente aconteceu, porque foram lançadas diretrizes, notas técnicas, normas, resoluções, decretos, que passaram a balizar todo o nosso comportamento dentro do serviço odontológico e dentro do ensino. Então, do ponto de vista dos serviços, nós tivemos, antes de falar um pouquinho dos serviços, né, só para mostrar que no campo da odontologia, nós tivemos já no início de março, olha, vejam esse artigo aprovado em 19 de fevereiro de 2020, né? Já se falava nas dificuldades de trabalho odontológico, com as possibilidades elevadas de transmissão e as dificuldades diante mesmo da própria prática, né? Dos aerosóis, da circulação do próprio serviço, propriamente dito, além da própria circulação dos pacientes. E vocês vejam que eu procurei hoje se havia já alguma revisão sistemática que pudesse pôr uma luz em cima dessa questão da transmissão com relação à prática odontológica. Não existe ainda, mas nós ainda temos revisão em junho, falando que existem as rotas de transmissão do SARS-CoV-2 e dentro das clínicas odontológicas, e quais são as medidas protetoras, né, essenciais de serem adotadas. Ou seja, nós ainda não descartamos que a odontologia, sim, ela requer um cuidado especial pela alta carga viral que é produzida, né, pela grande contaminação, capacidade de contaminação, tanto do profissional quanto do paciente. Diante disso, nós temos também já a movimentação, né, dos órgãos, né, tanto do governo quanto do Conselho Federal de Odontologia. Não vou entrar em detalhes, porque eu acredito que o doutor Juliano vai falar sobre isso, mas eu só contextualizo que desde o início de março o CFO já está preocupado com a prática odontológica, chegou a solicitar, inclusive, ao Ministério da Saúde que tivéssemos normas, né, com relação à biossegurança do trabalho odontológico. A Divisão de Saúde Bucal, né, a Coordenação de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, lançou em março um manual para o atendimento odontológico no SUS, e no dia 31 de março de 2020, nós tivemos a última atualização da nota técnica da Anvisa, número 4 de 2020, apesar dela existir desde 30 de janeiro. Então, essa nota técnica, ela hoje, ela foi construída com o apoio do CFO também, e ela vai balizar a prática odontológica hoje nos serviços públicos, privados,
de todo o Brasil. Então, nós temos hoje recomendações, e eu passei isso daqui porque foi em cima dessa nota técnica atualizada em 31 de março de 2020 que nós construímos o nosso instrumento de pesquisa. Em paralelo, o ensino também tem se deparado com dificuldades, né, e encruzilhadas, né, e dilemas, e nós vemos aqui que o Ministério da Educação tem editado portarias, né, favorecendo a prática do ensino à distância, inclusive nos cursos presenciais. Nós tivemos agora, em 16 de junho, a sugestão de que as práticas possam ser feitas em EAD também, algumas delas, e nós temos tido participação bastante efetiva da ABENO nessa discussão. Nós temos aqui posicionamentos da ABENO, nós tivemos um grupo grande de trabalho constituído, que elaborou um consenso para o retorno das clínicas odontológicas. A professora Vânia vai abordar depois sobre isso, provavelmente, né, a presidente da ABENO, mas eu só gostaria de enfatizar que a odontologia não está parada, nós estamos trabalhando em várias frentes, tentando nos adequarmos, né, à nossa nova realidade, e fazer com que nós tenhamos o trabalho com segurança, com qualidade, com tudo aquilo que os pacientes necessitam, e que a gente possa retomar o ensino também, com qualidade e segurança para professores, técnicos, alunos e pacientes, principalmente, né? E nós estamos, então, nessa situação de contexto atual, em plena discussão de tudo isso. Diante disso tudo, o objetivo da nossa pesquisa é analisar as medidas de biossegurança em odontologia que são utilizadas para o enfrentamento da Covid-19 nos estados da região sul do Brasil, visando a avaliação das práticas e formulação de estratégias. Então, resumidamente, né, eu coloquei aqui 3 objetivos específicos, me desculpem por 3 letras A, mas os objetivos específicos seriam conhecer as ações desenvolvidas pelos profissionais de odontologia na prevenção e no controle de infecção da Covid-19. Nós pretendemos também levantar o uso e disponibilidade de EPI pelos profissionais, tanto no setor público quanto no privado, no atendimento ambulatorial da Covid-19, e também, junto às instituições de ensino superior, identificar as medidas de biossegurança adotadas por elas, para a prevenção e controle da Covid-19 no retorno das atividades clínicas. Então, esse é o pacote, né, é o projeto que nós delineamos, e com perspectiva de conhecer um pouco mais a situação na região sul do Brasil. Bom, a metodologia que nós desenhamos, então, ela foi pensada em 2 vertentes, na verdade, são como se fossem 2 estudos, sendo que a vertente 1 é a que vai iniciar mais imediatamente. Nós já estamos com um instrumento em fase de piloto, e nós pretendemos agora, até o início de agosto, estarmos divulgando esse instrumento, esse questionário, né, para que os profissionais possam responder. E aí eu gostaria de chamar a atenção de todos os presentes, que nós precisamos, para conseguirmos a amostra, de divulgação. Nós primeiro delineamos um estudo transversal com uma amostra probabilística, pensamos em fazer o sorteio, aleatorizada, mas nós chegamos à conclusão de que, confinados, nós não temos essa possibilidade, nós limitaríamos muito o alcance da nossa pesquisa. Então, nós definimos que nós vamos ter, sim, uma amostra representativa, ela foi calculada para representar as categorias profissionais, para representar os estados e para representar os setores, mas ela será uma amostra de conveniência, e aí nós gostaríamos de contar com o apoio tanto dos conselhos, quanto das secretarias estaduais, municipais, as regionais de saúde, e todos os profissionais e os colegas, né, as associações, a Associação Brasileira de Odontologia, todas as entidades, para a divulgação e que nós consigamos essa amostra, principalmente no que se refere aos técnicos, que são um pouco mais difíceis de nós alcançarmos. Então, veja, nós temos essa vertente dos profissionais de odontologia, ela tem uma amostra pensada em público e privado, pensada também por estado e por categoria profissional. Então, nós temos
O questionário, no quesito assim mais amplo, nós pretendemos abranger cerca de 400 a 500 profissionais em cada estado de cada categoria, sendo que, desses, as equipes de saúde bucal são cerca de 300 equipes em cada um dos estados. É uma amostra, assim, bastante grande, né? Nós pretendemos que essa coleta de dados aconteça o mais rápido possível, né, por divulgação mesmo nas redes sociais, fazendo um grande movimento, para que a gente possa realmente fechar a situação atual da prática odontológica, né, com relação à biossegurança. Dentro da vertente 1, nós elaboramos um instrumento de coleta de dados, então está aqui o layout dele, ele está em fase de teste, né, nós estamos agora, numa primeira etapa, nós encaminhamos para experts, para fazer a primeira validação, né, em termos de qualidade do questionário. Na segunda etapa, que começa já no final dessa semana, nós vamos encaminhar para cirurgiões dentistas de outros estados, egressos, provavelmente, de nossos colegas, né, que trabalharam em outros estados, e nós pretendemos, então, até o início de agosto, termos o instrumento validado não, pelo menos concluída essa fase do estudo piloto, nós vamos continuar com a validação do mesmo aqui em Ponta Grossa, mas ele já estará pronto para ir para campo. O instrumento, ele foi pensado em 3 dimensões, né, nós temos uma dimensão inicial do perfil sociodemográfico, de saúde, formação e trabalho. Faltou uma vírgula ali depois do sociodemográfico, ok? Então, nós vamos perguntar se a pessoa pertence a algum grupo de risco, se ela deixou de trabalhar em algum momento, por quais motivos, além das questões de formação, de vínculos de trabalho, em quais serviços que ela atua. A partir daí, ela vai escolher aquele serviço que ela dedica mais horas na semana, se ela tiver mais de um vínculo, e ela vai responder o questionário relacionado àquele serviço. No segundo bloco, nós temos o processo de trabalho da equipe de saúde bucal, que é todo baseado na nota técnica da Anvisa, 4 de 2020, atualizada em 31 de março. E aí nós temos alguns blocos, né, algumas dimensões: acolhimento, agendamento e espera do paciente, a prática profissional e trabalho em equipe, descontaminação dos ambientes, lavagem das mãos, paramentação e desparamentação e procedimentos clínicos. E o último bloco aborda as práticas de educação permanente em saúde, desde a pessoa ter sido informada no serviço a respeito das normas de biossegurança e da nota técnica, até se ela se sente ansiosa ou não, e se ela sente que ela aprendeu suficientemente para trabalhar com os pacientes. Então, esse é o nosso primeiro bloco. A segunda vertente, ela tem um delineamento qualitativo com os cursos de odontologia. Então, nosso público-alvo são os coordenadores, os docentes, os gestores dos cursos de odontologia dos 3 estados. Teremos entrevista semi-estruturada individual, que será gravada, agendada, de acordo com as disponibilidades, mediante aceite, segundo as resoluções de pesquisa qualitativa e a 466, né, de pesquisas com seres humanos. E depois, então, nós teremos as análises de discurso, análises de conteúdo, identificando o que nessa vertente 2? Quais são as providências que têm sido tomadas nos cursos para o retorno seguro, e como os cursos estão adequados com as suas clínicas, com as suas diretrizes, para as suas atividades de práticas e estágios. Bom, finalizando, nós temos como resultados esperados de toda essa movimentação, da qual sairão teses, algumas dissertações, alguns trabalhos de iniciação científica, alguns trabalhos de pós-doutoramento. Pretendemos também, além desses trabalhos, ter uma divulgação detalhada desses resultados imediata, né? Nós não vamos esperar finalizar a pesquisa,
Pretendemos também, com essa pesquisa, incentivar a educação permanente e tudo mais. Mas os resultados esperados, então, seriam alinhar a produção de conhecimento com foco na requalificação das práticas profissionais e do ensino da odontologia, como estratégia para evitar a disseminação da Covid-19, e os resultados almejam revelar práticas e desafios no cuidado de saúde bucal, contribuindo para reflexões sobre a cadeia industrial, comercial de produtos, equipamentos, insumos, EPIs, e o processo de trabalho nas categorias profissionais de saúde bucal. Com isso, encerro, agradeço a atenção de vocês, espero que me perdoem se eu me alonguei. Obrigada. Cris? Professora Márcia, eu poderia só aproveitar, a professora Cristiane, também, para me despedir de vocês e dar os parabéns pelo projeto, professora Márcia, a todos vocês, e dizer que contem com o EPG no que for preciso para que a gente efetive essa rede nessa área de biossegurança na odontologia. E agradeço muito o convite, peço licença para sair da sala, ok? Muito obrigada, Professora. Parabéns. Obrigada. Então, dando continuidade, eu só gostaria de fazer uma pequena correção. Professora Vânia, a senhora está tão perto da gente, né? Faz parte da equipe, trabalhamos juntas, que eu não nominei a Beno, que a gente tinha tudo combinadinho, que no final era falar da Beno, mas assim, todos sabemos que a Beno está com a gente sempre, né? Mas só para corrigir esse pequeno detalhe que eu não tinha falado no início. E aí vamos dar continuidade chamando o nosso presidente, né, o excelentíssimo presidente do Conselho Federal de Odontologia, senhor Juliano do Vale. Fique à vontade, senhor Juliano, para poder falar um momento com a gente. Bom, muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, por poder estar aqui com todos vocês. Gostaria de cumprimentar aqui o Aguinaldo, presidente do CRO do Paraná, a doutora Sandra, nossa querida presidente do CRO de Santa Catarina, e o presidente Nelson Eguia, do Rio Grande do Sul, cumprimentando, assim, todos os demais participantes da reunião dos 3 estados, e também participantes de outros países que estão aqui com a gente. Gostaria de registrar aqui também o meu agradecimento ao Rafael, né, cumprimentar Guilherme Graziani e a professora Vânia, que também nos ajudam no Conselho Federal. E antes de começar a falar do trabalho do Conselho Federal, eu gostaria de fazer um registro de que se tem algum ponto positivo, né, se é que a gente pode dizer que a pandemia, né, a Covid, o coronavírus, vai deixar algum ponto positivo diante de tanta catástrofe que a gente tem visto, eu considero que talvez o mais positivo deles seja a integração que a gente tem construído, a participação. Para nós era inimaginável uma reunião como essa, com tanta representação e com tantas pessoas imbuídas do mesmo objetivo, do mesmo espírito, que é produzir conhecimento e produzir conteúdo para fortalecer ainda mais a nossa odontologia, né? O Conselho Federal, ele, desde o primeiro momento, ele buscou, assim, ele se preocupou, em primeiro lugar, com a saúde dos profissionais e com o risco do próprio atendimento em contaminar outras pessoas, no caso, os pacientes. Naquele primeiro momento, eu vi a professora, na apresentação dela, fez um cronograma ali, e eu peço desculpas que eu não produzi nenhum conteúdo para apresentar, assim, visual, mas o Conselho Federal, ele atuou de forma quase que imediata, né, nessas questões. No dia 20 de março, no dia 13 de março, nós fomos o primeiro Conselho Federal a baixar as portas e encerrar as atividades
destinadas aos conselheiros e ao público em geral. Isso aconteceu ainda no dia 13, né? Eu vi que ela anotou lá, no dia 17 ocorreu o primeiro óbito de março, e no dia 20 nós já oficiamos o Ministério da Saúde para que ele fizesse uma recomendação a todo o serviço público para que suspendesse os atendimentos eletivos, né, na odontologia, no serviço público. E nos serviços privados, ele recomendasse, né, uma intensificação nas medidas de biossegurança. A gente fez isso com muita consciência, né, como uma medida assim, bastante racional, porque nós não poderíamos determinar por conta própria nada daquilo, e nem mesmo o Ministério poderia fazer isso. O que, na sequência, o próprio Tribunal Superior disse que essas paralisações, essas interrupções, ficariam a cargo dos governos municipais e estaduais, né? Então, naquele momento, a gente iniciou com essa preocupação. Na sequência, veio uma avalanche de informações, né, uma avalanche de notícias, talvez muitas delas até fake news naquele momento, todos os profissionais, toda a população muito fechada, né, dando como verdade absoluta, muitas das vezes, aquilo que recebia em grupos tão bem frequentados e recebia de pessoas de tanta confiabilidade, mas às vezes naquele momento assim só de repassar a informação sem verificar a veracidade ou avaliar aqueles conteúdos. Então tudo isso contribuiu de forma assim sobrenatural até para que nós tivéssemos uma avalanche de informações que eu creio até prejudiciais para a odontologia, né? Chegaram a publicar algumas informações de que o atendimento odontológico tinha 100% de risco de contaminação, né? Então, isso aí, como se diz, é um prejuízo muito grande para a nossa profissão e para o serviço e para a saúde bucal de toda a população. Então, o Conselho Federal se aliou, eu peço desculpas, eu perdi aqui o controle do tempo, se eu estiver excedendo, pode me interromper e pode me comunicar. O Conselho Federal, ele se aliou, se associou às mais diversas entidades, né, associações, como a AMIB, como a própria ABENO, a gente pediu reforço, pediu ajuda, participou, né, a Coordenação Geral de Saúde Bucal, a Anvisa, né, e começamos faculdades também, né, da região sul, que a gente se associou para produzir conteúdo, e a gente buscava com isso levar o máximo de informações aos cirurgiões dentistas sobre a biossegurança e sobre as condições de retorno ao trabalho, que a gente também tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso, porque o profissional, muitas das vezes, ele espera que alguém diga para ele como deve ser feito, como fazer, quando fazer, né, e muitas vezes até aonde fazer. Então, o Conselho Federal, na melhor das intenções, produziu todo esse material e participou de construção de pensamentos. É óbvio que nesses momentos como de pandemia, que eu sempre digo que não há verdade absoluta. Todo o conhecimento ainda está sendo construído sobre ela, né? Tanto é que a gente vê numa semana anuncia uma coisa, na outra semana aquela teoria já cai por terra, né? Então, essa construção permanente, né, dessas verdades é o que realmente importa e o que realmente interessa e o que realmente precisa ser valorizado, né, em todo o serviço de saúde, em toda a sociedade. A gente fez no Conselho Federal
uma audição, vamos dizer assim, dos profissionais, a gente encaminhou para todos os profissionais cirurgiões dentistas um questionário. 40 mil pessoas responderam esse questionário, né, através de e-mail ou SMS, 40 mil cirurgiões dentistas, 100 mil clicaram no link, mas não responderam, né? Então, assim, é um questionário inicial, é a primeira vez que isso é feito, foram questões simplórias, mas trouxeram algumas informações valiosas para o Conselho Federal. E aí, eu gostaria só de citar algumas delas. Por exemplo, 58% dos profissionais que foram ouvidos atendem só em consultório particular e 35% atendem em consultório público. Desses, 82% continuaram atendendo. 72% continuaram atendendo com algum tipo de restrição. E 10% continuou atendendo sem nenhum tipo de restrição. Então, assim, tem várias outras informações que a gente conseguiu extrair ali que são significativas para a gente construir as nossas próximas ações. Né? E aí, óbvio que a gente conseguiu ontem também dados no Ministério da Saúde, no E-Notifica, que até foi publicado hoje pelo Conselho Federal, sobre o número de profissionais cirurgiões dentistas contaminados e notificados com Covid-19, ou contaminados ou notificados com suspeita. Esse número é um dos menores entre os profissionais de saúde. Dos profissionais da linha de frente é o menor, proporcionalmente, não digo só em números absolutos, né, em números relativos também, e isso eu faço questão de atribuir. Hoje eu dei algumas entrevistas em veículos nacionais até, dizendo que eu atribuo isso à grande preocupação que o cirurgião dentista e a profissão sempre teve com a biossegurança. A gente sempre viu o dentista tomar o máximo de cuidado com a biossegurança. E agora, nessa época, nós temos até recebido algumas críticas, né, que o dentista está parecendo um ET, né, está muita proteção, né, mas, assim, é óbvio que isso é fruto da construção do estado, do conhecimento e da preocupação do dentista. Né? Ele está preocupado em não ser contaminado e que também não passe ou não transmita nenhum tipo de contaminação para os seus pacientes. Nós já lidávamos com esses riscos nos consultórios particulares e públicos desde sempre, né? Desde sempre o profissional da saúde bucal sempre lidou com esses aerosóis, com essas contaminações. Aqui, eu acredito que tem muitos professores que devem lembrar, outros mais novos também já devem ter ouvido falar, mas quando descobriram a AIDS, né, como se diz assim, a neurose que foi, né, até restaurantes sofreram um impacto fenomenal, porque tinha medo de pegar AIDS com um talher que estivesse contaminado. Então, o objetivo dessas pesquisas, dessas construções, é altamente nobre. Né? Então, eu gostaria de parabenizar aqui a iniciativa, parabenizar todos os professores, dizer que, da parte do Conselho Federal, nós estamos à disposição para ajudar todos que precisarem, do que a gente puder ajudar, os conselhos regionais que estão aí, mas eu tenho certeza que também estão à disposição, e dizer mais uma vez que eu estou muito feliz em poder, mesmo num momento tão triste como esse que a gente está vivendo, participar de ações como essa. Né? Então, está de parabéns a professora pela pesquisa, está de parabéns todos pela participação, e, mais uma vez, obrigado por estar aqui, e estou à disposição. Muito obrigado, senhor Juliano, obrigado pela fala. Gostaria de passar a palavra imediatamente
a excelentíssima senhora presidente do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, a senhora Sandra Silvestre, para poder também contribuir com a sua fala e na noite de hoje. Precisa abrir o microfone, Sandra. Na tela embaixo, do lado esquerdo. Isso. Acho que deu agora, né? Então, boa noite a todos. Agradeço novamente o convite em nome do Conselho Regional de Odontologia. Parabenizo esse grupo seleto por essa iniciativa em debater sobre esse tema. Quando um vírus, ele provocou literalmente a ciência e nos colocou diante, eu suponho, de um dos maiores desafios, se não o maior, enfrentado por nós cirurgiões dentistas. Então, desde o início da pandemia, quando nós já vislumbrávamos a chegada do vírus ao Brasil, nós já nos colocamos em uma situação de alerta, de forma que pudéssemos orientar e esclarecer os profissionais inscritos quanto à população, uma forma em que pudessem os profissionais ficarem protegidos e, da mesma forma, proteger a nossa população. Então, nós fizemos um trabalho intensificando as orientações em relação às medidas de segurança que os profissionais deveriam adotar. Algumas reuniões, nós fizemos algumas reuniões junto aos órgãos oficiais do Estado, como a Vigilância Sanitária e secretarias estaduais e municipais de saúde. E diante da decretação, né, de quarentena em Santa Catarina, que foi, como a professora falou, a partir do dia 17 de março, nós já estávamos assumindo esse papel com campanhas de esclarecimento feitas através das redes sociais e dos nossos sites, para que a população, tanto odontológica quanto a sociedade, estivessem informadas dos desdobramentos do isolamento decretado e num preparo para que os profissionais pudessem retornar ao trabalho. Então, não foram apenas, assim, resposta aos dentistas, mas em relação à sua própria proteção, mas até a sua insegurança no momento de paralisação e a insegurança para retornar ao trabalho, né? Então, nós tomamos todas essas precauções desde o início, amparado pelo Conselho Federal de Odontologia e apoiado também pelos nossos colegas do Rio Grande do Sul, Dr. Nelson e Dr. Aguinaldo, que nos apoiam constantemente, para que essas ações fossem de acordo e necessárias, de forma que chegasse adequadamente a todos os profissionais. Fizemos a utilização das redes sociais, fizemos algumas lives com renomados especialistas em área, como a bióloga doutora Liliana Donatelli, fizemos, que ela é a coordenadora do projeto de biossegurança em odontologia da Cristófoli, né, no grupo Geração de Biossegurança, com o professor Alberto Consolaro também, que professor titular patologista da USP e pesquisador, nos deu muito apoio. E agora, na próxima semana, nós vamos fazer uma outra live com o professor de odontopediatria, o professor José Carlos Imparato, para falar sobre o atendimento na odontopediatria e para que a sociedade também se sinta confortável para retornar aos atendimentos, né? Então, eu acho que exaustivamente essas informações, elas foram veiculadas em todos os nossos canais, e sabendo-se, né, que a desinformação é a mãe do caos. Então, nós estamos tentando trabalhar de forma que a gente consiga manter uma serenidade na classe e dentro das possibilidades ditadas pelos quadros que nós vivemos no momento. E eu acabei de receber agora, que saiu mais um decreto na nossa região de Florianópolis, em que ele está impedindo o retorno e aumentando as restrições. Então, agora nós vamos ler com calma e ver de que forma nós vamos continuar orientando os nossos colegas. Nós estamos à disposição de vocês a qualquer momento. Eu acho que já me coloquei desde o início, acho que as nossas colegas que estão nos ouvindo, doutora Marinês, doutora Fernanda Sônego, sabe que nós estamos sempre à disposição para poder auxiliar e dar o melhor possível para a nossa comunidade odontológica. Então, renovo meu agradecimento
e agradeço a todos vocês por esse momento tão importante para a odontologia, esse convite que nos foi realizado. Obrigada, senhora Sandra. Gostaria de passar imediatamente a palavra, então, para o excelentíssimo presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, senhor Nelson Eguia, para comentar, realizar as suas colocações. Em primeiro lugar, meu muito boa noite a esse seleto grupo que já foi mencionado por todos aqui. Carinho especial, doutora Vânia Fontanella, a quem eu parabenizo pela coragem de iniciar um trabalho deste vulto, desta monta, à frente da ABENO, uma instituição muito querida e muito simpática, não só pelo nosso Conselho Regional aqui do Rio Grande do Sul, mas por Santa Catarina, pelo Paraná e também pelo Conselho Federal. Sintam-se sempre acolhidos por nós, as universidades, os demais colaboradores. Nos conforta saber que hoje tem pessoas como vocês interessadas e preocupadas em buscar dados, buscar um norte para ilustrar, para orientar e para ajudar a odontologia como um todo e trazer alguns esclarecimentos para a sociedade, como foi bem levantado pelo nosso presidente, Dr. Juliano do Valle, quando alguns comentários houveram em relação ao cirurgião dentista, né, durante o atendimento e o perigo que isso poderia trazer às pessoas. Nós aqui no Rio Grande do Sul sempre seguimos, né, a cartilha trazida pelo Conselho Federal, entendendo e acreditando na uniformidade da informação para a classe odontológica como um todo, e quero abreviar o meu comentário, dar oportunidade para todos falar e dizer que o Rio Grande do Sul aqui, assim como os demais estados, nossa querida Santa Catarina e Paraná, também estão à disposição de vocês para trazer enriquecimento de dados de pesquisa e para tudo que for preciso para o sucesso desse trabalho maravilhoso, ao qual eu parabenizo mais uma vez e agradeço e me sinto honrado em poder estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigado em nome da classe odontológica do Rio Grande do Sul. Obrigado, Nelson. Nós que agradecemos a tua presença e a presença de todos aqui. Então, eu vou dar seguimento e gostaríamos de ouvir um pouquinho a cirurgiã dentista Gabriela Pereira Afonso, da Secretaria Estadual do Paraná, que ela vai falar pelas secretarias dos 3 estados. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu e a Mariane estamos representando, né, a CESA Paraná. Isso. E eu pensei em falar com vocês, assim, fazendo uma linha do tempo do que nós temos feito, né, do que nós estamos fazendo nesse momento de pandemia aí Então, em março, nós iniciamos com dando circular, que nós encaminhamos para todas as nossas regionais de saúde, que são 22, suspendendo, né, os tratamentos nas unidades básicas, centro de especialidade e demais serviços de odontologia. A nota técnica do Ministério da Saúde preconizava, na época, e continua preconizando, a número 9 de 2020. E já naquele momento, a gente enfatizava a importância dos profissionais que naquele momento estariam afastados, então, né, equipes, às vezes unidades que tem mais de uma equipe de saúde bucal, queria se fazer um revezamento, que participasse as ações de fast track, né, que participasse das ações conforme a gestão achasse melhor, né, que ao nosso ver, a população, são colocados conforme a gestão indicasse o melhor local. E a gente enfatizava que o atendimento deveria ser realizado com as devidas medidas de biossegurança e uso da máscara N95.
Em maio, nós lançamos um memorando circular novamente a todas as regionais de saúde, pelos diversos questionamentos que nós tivemos na época, lá na secretaria, reforçando que a orientação era manutenção dos tratamentos de urgência e suspensão dos eletivos, né? Reforçando novamente a nota técnica número 9 e a número 4 da Anvisa, que estava sendo atualizada constantemente na época. Já em junho, nós fizemos uma verificação pelo Kibana, que é uma plataforma de análise de dados que a Secretaria vem utilizando, que utiliza os dados do Sistema Estadual Notifica Covid, que naquele momento haviam 522 notificações para Covid, mas aqui eu quero deixar bem claro que o grupo de ocupação que se filtrou esse dado foi odontologia. Então, poderia ser o cirurgião dentista, poderia ser o técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, ou até mesmo a recepcionista do consultório odontológico, tá? Não é uma notificação apenas para dentistas. E naquele momento nós tínhamos 522 notificações, com 53 confirmações, né, casos positivos para o Covid-19. Inclusive, essa base de dados, né, essa plataforma, ela é muito interessante porque a gente consegue visualizar sexo, idade, todas as regionais de saúde, a gente consegue fazer o filtro, quantos profissionais positivos, né, quantos profissionais suspeitos a cada região de saúde. E bem, naquela data, nós participamos, a nossa divisão de saúde bucal, ela está dentro de uma diretoria de atenção, e nos foi solicitado que a gente fizesse um painel com todos os pontos de atenção e o que o profissional dentista poderia fazer nas ações COVID, em cada ponto de atenção. Então, na UBS, no CEL, no laboratório, nos hospitais. Então, nós fizemos essa planilha para a nossa, né, e aí nós fizemos também, que está acontecendo na secretaria, um grupo de trabalho formado por técnicos da CESA, dividido nas macro-regiões, que nós temos 4 macro-regiões, cada macro-região vai ter um ponto focal. E aí, cada área, né, a saúde bucal, fez uma sugestão, eu nem sei se vem ao caso agora eu falar exatamente das perguntas que nós sugerimos, porque ainda não foi aprovada, está sendo feita uma discussão sobre isso nas macros, mas assim, em geral, se o atendimento de urgência, ele está sendo ofertado em todas as unidades de saúde, né, se as equipes de saúde bucal estão trabalhando também no acolhimento, no fast track. Alguns municípios nós sabemos que voltaram. Manuela, está falhando um pouquinho. Gabriela está falhando, Gabriela. Está falhando um pouquinho. Gabriela. Está falando. Gabriela. Mari, ajuda a gente. Acho que está falhando um pouquinho, Gabriela. É a internet da Gabriela. Ela até está cortando um pouco a tua voz. Está difícil de a gente conseguir ouvir. Entendi. Não, acho que agora tu desligou o microfone sem querer. Ai, desculpa, vocês me escutaram até onde? Só para eu desligar o vídeo e continuar a minha fala aqui. A gente estava te escutando, mas estava... Vocês conseguiram me ouvir até que trecho? Com dificuldade. Não sei, vamos ter... Então, eu estava falando que agora na CESA, né, que os técnicos mesmo da secretaria fazem parte dele por macro-região. Então, alguns questionamentos de todas as áreas está sendo feito e a gente vai passar um relatório, um questionário para os municípios para responder. E assim, eu não queria entrar muito no mérito dessas perguntas, o que vai ser
o que vai ser levantado, porque ainda não está aprovado totalmente, mas seria no sentido de que forma os profissionais estão trabalhando, né? O atendimento de urgência está sendo ofertado em todas as unidades de funcionalidades. As equipes de saúde bucal participam das atividades de acolhimento ou outras ações, né, que a gestão pode realocar esses profissionais. Então, uma série de perguntas que ainda está se passando agora, então isso vai acontecer. E por último, depois a Mariane vai continuar, na data de hoje, eu fiz o levantamento do BANA, nós temos, em 15 dias, aumentou em 40% as ações de Covid para o grupo ocupacional de odontologia, né, como eu disse, não é dentista só, pode ser auxiliar, técnico, até a recepcionista da unidade de saúde, né, que trabalha com odontologia. Então, nós estamos com 734 notificações hoje nesse grupo, e aumentou em 60% o número de casos confirmados. Nós estamos com 85 casos confirmados. Tá? Agora eu vou passar a palavra para a Mariane, que trabalha comigo lá na área técnica, e ela vai falar um pouquinho sobre a nota 39. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Sim. Então, primeiramente, eu queria... Sim, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite e parabenizar os professores e as universidades, né, com relação a esse projeto que vocês estão apresentando hoje aqui para nós. Então, eu sou a Mariane e eu faço parte da equipe técnica da Divisão de Saúde Bucal da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. E como a Gabriela comentou, eu vou falar um pouquinho sobre a nota orientativa número 39 que nós publicamos na semana passada. Então, como a Gabi comentou, a nossa recomendação enquanto Estado é a de suspensão dos procedimentos eletivos, né, e manutenção apenas das urgências e emergências odontológicas nas unidades básicas de saúde. Mas a gente sentiu essa necessidade de elaborar essa nota orientativa, porque com o passar desse tempo e esse período que as unidades ficaram, né, somente nas urgências e emergências, nós tivemos muitas demandas com relação as nossas regionais de saúde solicitando, né, que os municípios tinham essa necessidade de retornar ao atendimento. Então, essa nota, ela foi construída, né, em parceria com a Vigilância Sanitária do Estado, para que a gente trouxesse alguns critérios e algumas orientações para aqueles municípios que tivessem, né, ou que desejam, né, o gestor voltar a esse atendimento eletivo nas unidades de saúde. Então, atualmente, a nossa recomendação permanece a mesma, que é a de suspensão dos eletivos, mas a gente também entende e compreende a autonomia que esses municípios têm, né, para definir as suas estratégias. E pensando no retorno desses municípios que nos foram, né, relatados, essa volta, nós pensamos, então, na elaboração desse documento para que essa volta fosse com segurança nesses municípios que optaram por voltar, tá? Então, essa nota, ela traz alguns critérios. Um minutinho. Essa nota, então, ela vai trazer alguns critérios com relação à segurança desses pacientes, né, e também das equipes de saúde bucal nas unidades né, nas unidades básicas de saúde. E nós fizemos ela baseada na nota orientativa número 4 da Anvisa. Então, eu queria dizer que esses critérios, eles são bem relacionados ao retorno desse atendimento, né, em alguns municípios, mas esses critérios também podem ser utilizados nas unidades básicas de saúde que ficam somente com as urgências e emergências, tanto nos estabelecimentos públicos quanto privados. Mas como a gente tem essa preocupação com a segurança, a gente fez esse documento. Então, esse documento, ele foi dividido em algumas etapas, né, eu vou falar brevemente, porque ele é um documento extenso. Então, a gente organizou ele separando por algumas etapas, e elas estão relacionadas, então, à organização desse atendimento, aos cuidados, né, com o paciente, aos cuidados com o profissional de saúde, aos cuidados, né, do serviço de saúde, aos cuidados que a gente tem que ter com o ambiente, com o processamento, né, de produtos para a saúde,
e também os cuidados relacionados aos procedimentos odontológicos. Então, como é um documento bastante extenso, a gente não tem como ficar falando sobre ele, mas ele está disponível na página da CESA, para quem tiver interesse em conhecer, né? E só reforçando que a nossa orientação nesse momento permanece a mesma, que é de suspensão, mas a gente tem essa nota para orientar aqueles municípios que tenham a necessidade de voltar de acordo com a sua realidade epidemiológica. Então, eu queria agradecer novamente a participação, desejar boa noite e dizer que vocês podem contar conosco com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Boa noite. Boa noite, Mariane, obrigada pela apresentação, Gabriela e Mariane. Gostaríamos de chamar agora o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Paraná, senhor Aguinaldo Coelho de Farias. Estamos organizando as falas conforme as pessoas também, algumas têm compromisso, então fomos organizando essas falas, mas muito importante a gente poder ouvir o Conselho Regional de Odontologia do Paraná. Senhor Aguinaldo, você pode falar. Cris, me desculpe interromper, mas tem alguém que está compartilhando a tela. Poderia, por gentileza, parar para que a gente possa assistir o professor Aguinaldo? Muito obrigada. Boa noite a todos. Magnífico reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Miguel Sanches Neto, a quem eu cumprimento toda a academia. Excelentíssimo presidente do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Juliano do Vale, a quem cumprimento todos os conselheiros pelo nosso país. Não posso aqui deixar de citar os presidentes do Sul, doutora Sandra Silvestre e doutor Nelson Erguia. Excelentíssima senhora presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, professora Vânia Fontanella, a quem cumprimento todas as instituições de ensino, acadêmicos, senhores alunos de pós-graduação. Venho aqui deixar meu agradecimento pelo convite, uma honra trabalhar com tantos colegas, uma discussão tão preciosa pelo que ocorre hoje no mundo, e acreditando que podemos colaborar com essa discussão. Fico feliz desse tipo de trabalho, principalmente um trabalho conjunto sobre as instituições de ensino, que mostra um sistema de colaboração da própria academia. Vejo com preocupação essa situação de transformação de uma situação grave que tem critério da ciência e não da politização, e aqui, em um ambiente acadêmico que está totalmente isolado dessa política suja que passou pelo nosso país e passa ainda em alguns detalhes, mas que aqui nós estamos na academia, o ambiente próprio de se discutir um combate a essa virose, a essa pandemia, de maneira acadêmica, sem vícios de rede social, sem vícios de políticos tentando um aparecer mais do que o outro, pensando apenas no bem da ciência. Então, esse, para mim, é o melhor fórum de discussão em termos de evolução e combate a essa pandemia. O Conselho Regional de Odontologia do Paraná, nós, a partir do primeiro decreto, a primeira situação que nós fizemos foi procurar a Secretaria de Saúde e ter um diálogo aberto, porque os órgãos públicos precisam de colaboração da academia, precisam de colaboração dos conselhos de classe, porque não é uma coisa tão simples. O país não estava acostumado com esse tipo de situação, com esse tipo de crise. Alguns países trabalham com crise há muitos anos, convivem com furacões, convivem com epidemias, eles estão acostumados a trabalhar com isso. Nosso país foi pego de uma situação que não se tinha um norte para onde iniciar o combate a essa pandemia. Então, procurando os órgãos públicos, era de um entendimento do diálogo, de colaboração mesmo, para que a gente pudesse tomar o melhor caminho. Nós nos reunimos com o COI, Comando de Operações Especiais do Estado, onde lá tinha um telão com vários números, e onde se tomava decisão de acordo com o que acontecia com a população do estado do Paraná. Então, nesse vontade de colaborar, é que nós intervimos no primeiro decreto, onde a odontologia praticamente não estava definido se era eletivo, se era urgência, se era no serviço público, se era na iniciativa privada.
E com um diálogo nós construímos de trabalhar recomendando, né? O conselho não pode proibir, o conselho não vai fechar consultório de ninguém. Um decreto governamental, através das suas vigilâncias sanitárias e de polícia, ele pode fechar um consultório odontológico. Alguns colegas desinformados queriam que os conselhos fechassem os consultórios. Isso não vai ocorrer. O conselho não tem esse poder. Mas nós poderíamos colaborar, somar e recomendar. Devido às aglomerações, nós já recomendamos de início que no serviço público que fosse somente os tratamentos emergenciais de urgências. E que os eletivos no serviço público, nesse momento, poderiam ser protelados. Na iniciativa privada, como nós não tínhamos essa competência de proibir, desde o início nós recomendamos que fossem só eletivos, só urgências e emergências. Mas alguns colegas, inicialmente, acolheram, entenderam dessa forma, era uma situação totalmente inesperada para a odontologia, mas que, obviamente, por uma atenção à economia, muitos da iniciativa privada queriam voltar ao trabalho. E aí nós deparamos o que a maioria de nós aqui estamos vendo. O serviço público não quer voltar para os atendimentos eletivos. A iniciativa privada quer voltar para os atendimentos eletivos. E isso cria uma confusão, porque um decreto ele não serve para A ou para B, ele serve para todos pensando na saúde da população. E isso fez com que alguns conselhos ficassem no meio de um tiroteio entre os colegas. Feito isso, nós aproximamos novamente de alguns municípios, obviamente pelo governo, porque nós somos 399 municípios, só que houve uma politização de controle da pandemia, onde nós tínhamos os municípios, às vezes vizinhos, publicando decretos diferentes. E isso, como a rede social globalizou a informação, as pessoas se confundiam, porque como eu posso, numa cidade que está a 15 quilômetros, eu posso tudo, na outra não pode nada. E isso gerou uma confusão enorme na população. Hoje está bem definido, o governo tem seus decretos, os municípios podem ter decretos diferentes, desde que não sobreponha as restrições do governo. Então, juridicamente, isso ficou muito claro. Obviamente, parece que o executivo determina uma coisa, o judiciário quer implementar outra e o legislativo outra também. E nós, que vivemos da ciência, ficamos nesse tiroteio vendo o tamanho de absurdos que se cometem por todo o nosso país. Voltando agora um pouco sobre a parte técnica, a parte da pesquisa, o nosso conselho, logo em seguida, o Anel Dente nos procurou, é uma empresa privada, apresentou um manual muito bem escrito. Nós passamos esse manual ao Conselho Federal. O Conselho Federal fez um termo de cooperação junto com a Anel Dente e os conselhos de classe para apresentar uma orientação aos colegas para o seu atendimento. Está lá publicado no conselho, está em todos os conselhos do país. E, feito essa orientação, surgiu de tudo. As coisas boas, né? Nós vimos aí colegas se ajudando, fabricando máscaras, doando máscaras faciais. E, ao mesmo tempo, a indústria correndo atrás de novos produtos, né? No início faltava álcool gel, faltava tudo. Mas eu acho que as coisas se redirecionaram. E aí, agora, a situação volta para a academia, com a apresentação dessa pesquisa, onde praticamente nós queremos dar norte à odontologia no que diz respeito à prática profissional e ao ensino da odontologia. Caminham juntos, mas nós sabemos que
em um determinado momento, é diferente de uma escola ensino, de um consultório privado. Hoje, nós trabalhamos com práticas com 20 alunos, 25 alunos. O consultório odontológico, ele tem como trabalhar com um profissional na cadeira e um paciente. Então, são situações que nós vamos ter que conviver. Já não estou tão novinho e a gente vê o histórico que se criou na biossegurança na odontologia. E por todo o histórico que a biossegurança tem, nós chegamos preparados para enfrentar a pandemia. A odontologia, nós vemos no tempo de flambar os nossos instrumentais, e hoje você vê comissão de biossegurança em todas as instituições de ensino. Os alunos paramentados. Então, hoje a odontologia está preparada para isso. Nós temos que ter adequações? Temos. Temos que ter investigações? Sim. Mas pense que a odontologia é a profissão que mais se preparou em termos de biossegurança para chegar nesse momento e enfrentar essa pandemia. Na semana passada, nós tivemos uma informação da Secretaria de Saúde, onde nós temos, até a Gabriela, ela pegou e atualizou os dados, né, que semana passada nós estávamos com 52 cirurgiões dentistas contaminados no estado. Então, se nós somos 23 mil cirurgiões dentistas, aí já te dá uma porcentagem em torno de 0,2, aproximado 0,2. Então, é infinitamente maior a contaminação da população geral do que no cirurgião dentista. Só que tem variáveis. Muitos colegas não estão atendendo, estão ficando com o seu consultório fechado. As escolas não estão funcionando. Então, é óbvio, né? Colocar esse valor friamente desse 0,2% é não ter ainda o contexto do que se pode identificar numa pesquisa, principalmente da subnotificação. Então, nós sabemos que a odontologia está num caminho excelente, nós vamos evoluir muito em termos de biossegurança, mas eu garanto para vocês, o que se viu na academia durante todo esse período da evolução de biossegurança, nós estamos sim preparados para esse enfrentamento. E aí, obviamente, vão surgir questionamentos na prática profissional, no ensino, na odontologia. Por que não testar os cirurgiões dentistas? Nós fomos nos informar com epidemiologistas, por que não testar os cirurgiões dentistas? Você testar toda uma categoria para ter um índice de epidemiologia pública para tomar iniciativas é totalmente diferente de você testar uma categoria isolada para que ele vá trabalhar. Os testes hoje, gente, eu não sou aqui o expert em testes, mas os testes rápidos que tem hoje, 80% de falha nos primeiros 8 dias. Então, testar hoje os cirurgiões dentistas para dar uma satisfação aos colegas ou à opinião pública é só ludibriar profissionais e pacientes que acham que vão estar num ambiente seguro com teste com 80% de falha. Para nós que somos da cadeia da academia, 80% de falha, nós trabalhamos com 95% de confiança. Nós estamos falando de 80% de falha. Então, é possível você testar cirurgiões dentistas e dar confiabilidade para que ele vá para o atendimento odontológico? Não há. Segundo, os testes, o PCR. Excelente para quem está no início já com sintomas, porque de 3 a 10 dias. Eu tenho como testar, eu testo hoje, mas ele pode contaminar amanhã. Então, sai um resultado que ele não está contaminado, mas semana que vem, ele pode sair do exame e se contaminar logo em seguida em algum lugar. E aí, cria-se um ambiente fora da ciência que acha que nós não estamos tomando ciência, não estamos tomando atitudes para que a gente ajude a categoria, a odontologia como um todo, no combate à epidemia.
E é totalmente diferente. Hoje nós temos que confiar nos órgãos governamentais e nos aproximar. Em relação, novamente, à biossegurança, quero parabenizar pelo trabalho. Conte com o Conselho Regional de Odontologia do Paraná, em termos de cadastro, divulgação, o que for preciso. Esses dados que estão aí nos objetivos da pesquisa pode ser utilizado por todas as escolas do país. Vão ser utilizadas pela iniciativa privada e pelo serviço público. Então, é de interesse público que a gente trabalhe em conjunto nesse trabalho. Eu não posso deixar aqui de agradecer o Pedro Dias. O Pedro era nosso coordenador de saúde bucal do estado do Paraná. O Pedro se afastou agora há pouco tempo por uma questão de que será candidato e legal, pela legislação ele deveria se afastar, que foi um elo de muita comunicação, de muita parceria entre o Estado, o Conselho, para que a gente chegasse a colaborar dentro de alguns decretos, dentro de algumas decisões governamentais, para que chegasse nesse ponto aí de equilíbrio. Acho que o Paraná está indo muito bem em termos de controle. Não estou falando aqui que está controlado, porque a gente sempre fala que na crise é que surgem as boas ideias. Na crise, uns choram e outros vendem lencinhos. E eu acho que todos nós, da ciência, da academia, nós não vamos ficar chorando. Está na hora de a gente fabricar os lencinhos. E a gente ir para a solução de problemas com a pandemia. Porque a odontologia que nós conhecemos lá atrás, ela não existirá mais. Aquela odontologia de clínica popular, com 20 pessoas dentro de uma sala de espera, esqueçam por um bom tempo. Porque isso é uma evolução de próprio mercado. Assim como aconteceu lá em 1928, com a descoberta da penicilina, e foram ter que ir mudando passo a passo, vai acontecer com as viroses também. Essa virose não será única, nós teremos outras. Nós estamos nos adaptando porque talvez já teve aí outras viroses, né? A espanhola, a da gripe, a H1N1, mas essa nos pegou. E nós teremos outras pela frente. Então, é nisso que eu acredito que as universidades, os conselhos, vão ter que se unir com os órgãos governamentais para dar solução de mercado. É isso que eu penso com bastante responsabilidade à frente do nosso conselho. Eu até tinha outras coisas aqui para falar, que me empolguei um pouquinho, mas eu vou segurar. Depois, se alguém quiser fazer alguns questionamentos, eu faço questão. Então, respondendo também ali no chat da doutora Sandra Mara Santos, né, que é a questão de a gente precisar dos intervalos em relação ao serviço público e o apoio dos conselhos. Nós estamos conversando, sim, com as secretarias, e olha, os secretários da saúde, os coordenadores de saúde bucal, principalmente daqui de Curitiba, a doutora Viviane, o do Estado, né, o Beto Preto, nós estamos tendo um diálogo muito forte apenas para solução baseada em ciência. É nisso que o Conselho está disponível. E dessa forma, tenho certeza que vamos evoluir. E vou encerrar aqui cumprimentando meus professores da Universidade Federal do Paraná, de onde também sou professor, né, professor associado da instituição, e é um prazer revê-los aqui, Rafael, Giovana, tantos outros professores estão aqui da Federal, mas aqui meu carinho a todos vocês para estar aqui junto nesse diálogo sobre esse combate à pandemia. Obrigado, tá, gente? Me fico à disposição. Muito obrigado, senhor Aguinaldo. E realmente essa a nossa intenção de poder estar divulgando os dados parciais para que eles sejam mais rapidamente usados na prática e na realidade. E agora vamos escutar a Beno, né, na voz da nossa querida professora Vânia. Acho muito importante que a Beno possa, enfim, finalizar a fala das instituições convidadas
porque tem uma experiência muito forte, muito importante, inclusive de rede, né? Com a recente divulgação do consenso das escolas, a gente é muito feliz de poder estar contando tanto assim contigo, Vânia. Então... Boa noite a todos, sintam-se carinhosamente abraçados, todos que estão aqui. É uma satisfação muito grande ter um evento como esse, e nós temos a presença de um reitor, nós temos a presença do nosso presidente do Conselho Federal e dos 3 conselhos regionais. Tá? Então, nós temos um exemplo maravilhoso de como nós estamos nos aproximando, tá? Diante desta crise. A ABENO tem trabalhado muito, como todos, né, frente aos desafios. O que eu gostaria de salientar é um aspecto muito positivo. Nós conseguimos reunir 538 pessoas numa rede colaborativa para discutir e escrever o consenso das escolas sobre biossegurança. Esse documento é muito representativo porque nós tivemos 178 cursos de odontologia participantes, levando em consideração que nós temos um cenário extremamente heterogêneo no ensino odontológico no país. Nós estamos muito felizes com o resultado que nós alcançamos. Nós aproveitamos a oportunidade da presença dos conselhos nesse momento para que nos ajudem a divulgar esse consenso e dizer para esse grupo, né, do qual eu também, não como presidente da ABENO, mas eu, docente, faço parte, que eu tenho certeza que vai ser uma outra experiência muito positiva que nós vamos ter com essa pesquisa que estamos agora iniciando. Devido ao adiantado da hora, eu fico por aqui na minha fala e agradeço a oportunidade de me manifestar. Então, eu gostaria de passar a palavra para o professor Rafael, né, da Universidade Federal do Paraná, que compõe a nossa rede colaborativa, para ele poder, enfim, trazer algumas questões do chat, para que a mesa, se quiser ainda colocar alguma coisa. Eu queria, primeiramente, né, agradecer, eu acho que, né, foi um momento bastante oportuno, a gente ter essas falas, essas trocas de experiências, né, eu acho que é importante também, né, eu estava acompanhando o chat aqui, né, a gente vê várias demandas, várias necessidades sendo discutidas, né, muitas vezes a angústia de quem está no serviço, muitas vezes, né, em relação, né, a como, né, proceder nesse momento de pandemia, né, eu acho que esse momento, ele é oportuno justamente para isso, né, acho que a gente trouxe, né, esse panorama, né, da nossa pesquisa, como ela vai ser conduzida, acho que aqui nos 3 estados, e eu acho que é fundamental a gente pensar, né, a partir de agora, os frutos que isso vai ter de posterior, né. Então, a gente conta com a participação de todos vocês, né, nessa condução dessa pesquisa, que todos, né, são fundamentais, né, nessa divulgação, como a Márcia falou, né, nas mídias sociais, nessa, né, troca, né, quando esse questionário estiver ativo em relação, né, a ter esse cenário, né, de fazer, né, a rodar essa pesquisa nos 3 estados. Eu vejo, né, colegas aqui comentando, né, principalmente os colegas do Paraná em relação, né, à nota, né, que foi criada, né, pelo nosso estado aqui, mas acho que nós vamos fazer um momento oportuno, nós vamos fazer um evento, né, regional, né, eu acho, convidando, né, as nossas, né, entidades para discutir mais em nível local também. Eu acho que é importante trazer, né, esses apontamentos que foram colocados aqui, né, dentro do chat apresentado. Não tem nenhuma pergunta, né? Não sei se alguém teria alguma pergunta, né, nesse momento a fazer, né? Assim, uma rodada, né, simples, mas assim, direcionada à pesquisa, né, na verdade, né? Esse acho que seria a essência, né, nesse primeiro momento. Caso contrário, né, a gente vai, né, fazer o encaminhamento para o encerramento, né? Então, não sei se alguém teria alguma dúvida, né, em relação no chat ali, como não foram apresentados, né, alguns questionamentos ali, acho que o único questionamento que foi colocado
foi sobre o intervalo, né, da questão do atendimento, mas o professor né, e o presidente do CRO Paraná, o professor Aguinaldo ali, ele acabou comentando sobre isso, né, que os CROs dos 3 estados têm trabalhado frente a isso, né, para né, ter uma garantia, nessa garantia desse atendimento, tanto no serviço público como no privado. Então, acho que isso também tem sido apontado, né, dentro dessas configurações. Como eu não vi, né, acho que não tem nenhum, né, questionamento, a gente coloca à disposição de vocês, né, na pesquisa. Eu acho que, né, tem um questionário, um formulário que está colocando ali para quem tem mais interesse na pesquisa. Acho que, né, seria interessante compartilhar novamente ali, né, para registrar esse questionário. E aí a gente está aberto, né, e acho que nesse primeiro momento é esse start inicial. Nós vamos começar essa pesquisa, né, e aí contamos com a colaboração de todos. Acho que, né, passo a palavra para a Márcia, né, para a Cristina, para encerrar como coordenadoras, né, do evento, né, mas a gente agradece também desde já todo mundo envolvido nesse movimento que a gente conseguiu, né, trazer todos, né, desses cenários, né, os conselhos regionais, a AB, no CFO, para apresentar essa pesquisa que para nós é de fundamental importância que aconteça no nosso território, que é a região sul, né. Então, muito obrigado. Ok, Rafael. Eu queria salientar aqui o depoimento no chat, né, da Tatiana Lafim, que é da área técnica de saúde bucal do Rio Grande do Sul, colocando que tem realizado atividades, né, procurando diagnosticar as realidades dos trabalhadores, que tem construído notas técnicas. A gente tem, isso é muito importante de parabenizar as secretarias estaduais e os órgãos de classe, né, que têm atuado no sentido, dentro de um panorama tão complexo, né, no sentido de normatizar as situações para orientar os trabalhadores. Então, uma noite muito feliz, né, que a gente gostaria de estar encerrando aqui. Eu acho que a rede colaborativa começou em junho, né, e nós não imaginávamos, assim, quanta construção que nós conseguimos, né, num espaço de tempo não muito grande, e quanto trabalho nós temos pela frente ainda. Muito obrigada, professora Márcia Baldani, excelente apresentação, excelente condução, né? A professora Márcia tem se esforçado muito com Manuelito, que está por trás no Meet, né, Manuelito? Foi super bem toda essa nossa primeira experiência. Agradecer muito a presença das áreas técnicas, né, das secretarias, que para nós é muito importante. O Sistema Único de Saúde hoje tem segurado essa realidade, né, e a odontologia, a gente sabe que tem um papel fundamental, né, no Sistema Único. Então é um mercado de trabalho importante dos trabalhadores. Essa pesquisa tem esse objetivo, de a gente conseguir realmente mostrar para a população o papel que o cirurgião dentista tem, tanto no privado quanto no público, né? Então, a gente espera poder estar conduzindo, agradece muito cada conselho, senhor Nelson, senhor Aguinaldo, né, que conseguiram ficar até esse momento. Obrigado pelo esforço de participação, a Beno, muito obrigada pelo apoio, toda a equipe. Então, seguimos firmes aí. No nosso próximo evento, queremos que não demore muito, a gente possa estar trazendo já resultados que possam ajudar a orientar, né, as instituições e os trabalhadores. Uma boa noite a todos, né? Muito obrigada pela participação. Daí, dou por encerrado a nossa sessão. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Obrigado, gente. A todos. Boa noite a todos. Aos conselhos, obrigada. ao Conselho de Odontologia, a Beno, Sandra, pelo CRO apoio. Santa Catarina. Nos vemos, então, vamos combinar aí um encontro para planejar a coleta dos dados. Isso mesmo. Obrigada pelo apoio. Até logo.